Amém. Glória a Deus. A todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. É com alegria que estamos na casa do Senhor? É? Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Porque o Senhor é bom. Aleluia. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Irmãos, Deus tem falado tremendamente aqui neste lugar, nesta manhã. Aleluia. Tenho me alegrado no Senhor. Aleluia. Estou até um pouquinho rouco porque já cantei, já gritei, já chorei. Oh, glória. Como é bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Meu irmão, aleluia, tem que ser com alegria para adorar a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você um texto que o Senhor tem falado poderosamente comigo esses dias. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, não permita, aleluia, que o adversário tire a sua alegria de buscar, de adorar ao Senhor. Não permita isso, aleluia, porque, aleluia, o adversário, ele sabe, aleluia, aquilo que o Senhor já plantou em você. Eu quero, aleluia, te pedir, aleluia, que você abra o seu coração e deixe o Senhor falar contigo hoje. Amém, irmãos? Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 2. É um texto bastante conhecido, aleluia. E eu vou ler apenas o versículo 9. Você achou? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha, nós podemos ler juntos o que Elias pediu, Eliseu pediu, e disse Eliseu o quê? Peço-te Que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Pode sentar, glorificando, exaltando o nome poderoso de Jesus. Nossa passagem é muito tremenda, aleluia, fala demais no meu coração. Eu tenho refletido nessa passagem essa semana inteira, aleluia, porque o Senhor tem falado comigo. E o meu desejo é que o Senhor fale um pouquinho com você, aleluia, daquilo que Ele tem compartilhado com a minha vida nesses dias, no nome de Jesus. Nós estamos diante, aleluia, de uma passagem tremenda, profunda, poderosa, aleluia. Aleluia, porque estamos diante, aleluia, de uma passagem, aleluia, que retrata dois, aleluia, dos maiores profetas do Antigo Testamento, podemos dizer assim. Aleluia, Elias e Eliseu, homens de Deus, foram usados tremendamente por Deus, aleluia, num tempo difícil demais. Aleluia, um tempo de frieza espiritual, um tempo de escassez, um tempo de guerras espirituais, onde muitos haviam se afastado da fé, haviam caído da fé, haviam escolhido seguir falsos profetas, haviam decidido abrir mão de princípios, de valores, para seguir, homens, que falassem segundo as suas próprias necessidades, suas próprias concupiscências, como diz o apóstolo Paulo. Aleluia! E aqui nessa passagem nós vemos algo tremendo acontecendo, porque, aleluia, Elias vai ser tomado por Deus. Elias vai ser tomado por Deus, aleluia. E naquele momento, nesses versículos aqui que nós lemos, aleluia, Eliseu tem a confirmação daquilo que Deus já havia revelado a ele, que iria acontecer. Irmãos, isso aqui é forte. Aleluia, aleluia. Mas eu quero voltar um pouquinho, aleluia, lá em 1 Reis, capítulo 19, depois você lê com calma, verso 19 e seguintes, aleluia. Logo após, aleluia, Elias, tem aquela guerra espiritual com os profetas de Baal. Logo após, aleluia, Elias, aleluia, tem aquele conflito emocional, aleluia, e se colocar numa caverna, depois de ser alimentado pelo próprio Deus. E Deus dizia para ele: grande é a obra e o caminho, levanta-te e vai. E Elias vai para a caverna.
Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Aleluia. A enfrentarmos momentos da nossa vida em que a batalha é tão travada, aleluia, 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 que a nossa visão fica prejudicada, como uma fumaça. Aí Deus pergunta para Elias, aquela caverna, o que faz aqui, Elias? Elias então justifica dizendo, aleluia, aleluia, que ele prefere morrer, porque ele ficou sozinho, fez tudo sozinho, está esgotado, aleluia, agora querem matar ele. Ele prefere que Deus o leve do que ele morra pelas mãos de Jezabel. Meu Deus. Elias entra no conflito, aleluia, se esquecendo que o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus que o capacitou, o mesmo Deus que o usou, aleluia, para exaltar o nome do Senhor, porque diz o texto, aleluia, aleluia, no capítulo 18, que todo o povo vê o poder de Deus se manifestar pelas mãos de Elias. Todo o povo diz em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Aquele homem é usado por Deus de forma tremenda, e através da sua vida, um povo frio, um povo caído, um povo, aleluia, enfraquecido, aleluia, exalta a voz para adorar a Deus, coisa que não faziam há muito tempo. Oh, aleluia. Elias então esquece, aleluia, desse poder, esquece desse Deus tremendo e se coloca com medo da ameaça de Jezabel. Sim, meu Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, aleluia, antes de voltarmos para o contexto que nós lemos de 2 Reis 2. Aleluia, o apóstolo Paulo é usado por Deus para falar com Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, aleluia, para dizer: Timóteo, não esmoreça no teu ministério, não se enfraqueça no teu ministério. Timóteo, lembra-te, aleluia, aleluia, porque eu vi em você uma fé, aleluia, inabalável, a fé que você, aleluia, adquiriu através da sua avó, da sua mãe, aleluia, e os dons que há em ti, desperta os dons que há em ti, Timóteo, os dons que foram, aleluia, que foram depositados em ti, através das minhas imposições de mãos. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, para despertar em Timóteo os dons e talentos que Deus havia colocado nele. E no versículo 7 diz assim: porque Timóteo, guarda essa palavra no teu coração, meu irmão, porque Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo, irmão. O medo paralisa. O medo paralisa. O medo, aleluia, ele pode vir por vários motivos, como aconteceu com Elias lá, aleluia. Aleluia, o medo apareceu para a vida de Elias, depois de ser grandemente usado por Deus. Aleluia, aquele medo cegou ele, paralisou ele. E o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, 2 Timóteo 1,7: Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu, olha bem, coisa linda, não está em você o espírito de medo. Posso ouvir um amém, irmão? Então é isso que está te paralisando hoje, vai cair por terra. Isso que está travando a tua vida espiritual, está travando o teu crescimento, está travando a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Ele. Isso está trazendo frieza sobre a tua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de fortaleza, amor e moderação. Aleluia. E é muito interessante isso, porque, aleluia, oh, aleluia, porque, irmãos, aleluia, o amor de Deus, aleluia, aleluia, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, vive pelo amor. Não pode ser por outro motivo que você está vivendo. Você tem que viver pelo amor. O
O amor que te conquistou. O amor que te resgatou. O amor que te viu onde mais ninguém te via. O amor, aleluia. Foi esse amor, varão. Foi esse amor, varão, aleluia. Que te viu onde você estava. Ninguém conseguia te ver naquele lugar. Ninguém conseguia te contemplar ali. Para todo mundo está tudo bem. Mas a tua alma estava aflita. Você estava acorrentado em pecados, em desilusões, em frustrações, em dores. Mas a mão do Senhor, o amor de Deus te consola, aleluia. Eu tenho que viver com base no amor. Tem que viver com base no amor. Porque aquele que vive com base no amor, aleluia, ele encontra equilíbrio. Ele encontra equilíbrio, irmão. Espírito de fortaleza, poder. Espírito de amor, espírito de moderação, equilíbrio. Aquele que vive com base no amor, ele encontra equilíbrio. Aleluia. Tem uma vida equilibrada, alinhado ao propósito de Deus. Malaga submacai. O propósito de Deus é maior do que as suas necessidades. O propósito de Deus é maior do que as tuas vontades. O propósito de Deus é maior do que os teus desejos. O propósito de Deus, aquilo que Deus traçou para a tua vida, quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe, Deus escreveu algo sobre você. Isso está selado no céu. O inimigo não quer deixar que você viva isso. E você precisa, meu irmão, minha irmã, encontrar esse caminho. Esse caminho da revelação de Deus. Esse caminho da comunhão com o Senhor, do relacionamento com Deus. Porque, aleluia, se você vive com base no amor, aleluia, você não condena o seu irmão. Desse jeito aí, Jesus. Você vive com base no amor. Você está agarrado aos princípios e valores de Deus. Você tem temor a Deus. Então, aleluia, a sua vida não é uma vida de iniquidade. O pecado não faz parte da tua rotina. Não é um hábito na tua vida. O pecado, aleluia, se ele vier um acidente, aleluia, você se conserta, se arrepende, conserta a tua rota, e o teu adversário envergonhado não consegue mais te acusar. Ele vai ficar para trás e você vai prosseguir. Aleluia. Se você vive com a sua vida baseada no amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A tua preocupação é agradar a Deus. Aleluia, Deus. E ao agradar ao Senhor, aleluia, Deus vai te colocar no lugar de equilíbrio, onde a paz de Deus excede todo entendimento. Aleluia. Onde o fruto do Espírito se manifesta no teu dia a dia. Onde as pessoas são impactadas através da tua vida. Porque, aleluia, você vive baseado no amor de Deus. Você reconhece o amor que você recebeu. Meu Deus. Mas sabe o que nós vemos hoje? Aleluia, pessoas que ainda não saíram. Aleluia, não saíram no nível natural, humano. Não conseguiram ainda alcançar os lugares celestiais para estarem assentadas. E por isso, aleluia, vivem baseado em suas próprias necessidades. Suas necessidades, ela controla essa pessoa. Ela reage, ela toma decisões, ela faz escolhas baseadas exclusivamente nas suas necessidades e não no propósito de Deus. E por isso, presta bem atenção, o poder não flui. O poder não flui. Mas eu quero te dizer hoje, o poder de Deus já está aí. Glória. O poder de Deus não vai descer. Ele está em tua vida. Porque a fonte do poder é o Espírito Santo. Aleluia. Jesus te deu o espírito de moderação, espírito de fortaleza, espírito de amor. Mas a ordem é base amor. Do amor, aleluia, nós somos colocados numa posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, o poder é ativado, o poder flui.
irmãos? Aleluia. Porque, aleluia, é necessário ser dependente de Deus. O poder não é para a tua glória, o poder é para a glória de Deus. Agora, retornando lá para 2 Reis, capítulo 2, Deus fala com Elias e diz para Elias: Elias, eu vou te tomar no meio de um redemoinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto, aleluia, aleluia, no contexto anterior que eu disse, 1 Reis, capítulo 19, quando Elias sai da caverna e Deus dá a ele a ordem para que ele saísse de lá, e ele ouve a voz do Senhor mansa, suave. Aleluia. Teve terremoto, mas a voz do Senhor não estava ali. Teve vento forte, mas a voz do Senhor não estava ali. Teve fogo queimando, mas a voz do Senhor não estava ali. A voz mansa e suave, Elias ouve e sai da caverna. E Deus dá a ele ordem: você vai ungir reis e vai ungir Eliseu em seu lugar. Diz o texto que ele sai dali e vai, aleluia, chega na terra que Eliseu está, aleluia, e Eliseu está numa junta de bois. Eram 12 juntas de bois. Eliseu estava, aleluia, com aquela junta de bois, que era um carro de boi, aleluia, estava conduzindo aquele carro de boi, arando a terra, aleluia. Eram 12 e ele era o 12º, está no texto, depois você lê. Ele estava no 12º. Elias passou por todos os 11, no meio daquele arraial, passou por todos os 11. Quando chegou Eliseu, aleluia, ele lança a capa. Quando ele lança a capa sobre Eliseu, aleluia, diz o texto, aleluia, que Eliseu corre atrás dele e diz: deixa ele me despedir dos meus pais. E diz o texto que ele diz para ele: vai e volta correndo, porque tu já sabe o mistério que Deus tem contigo. Irmãos, aqui é tremendo demais. Meu Deus do céu, vida com Deus. Estamos falando de vida com Deus. Estamos falando de relacionamento com Deus. Estamos falando, aleluia, de comunhão com Deus. Estamos falando, aleluia, de diariamente você ter um tempo de conversar com Deus, ler a palavra de Deus, separar a sua vida, se santificar para ouvir a voz de Deus, porque aleluia, você pede tanto a Deus, Deus quer fazer um tanto a mais do que você pede, mas você precisa estar preparado. Aleluia. Preparado. Não, pastor, estou pronto. Ah, você não sabe. Você não sabe, irmão. Aleluia. Você pede ao Senhor. Você quer, aleluia. Aleluia, mas você precisa estar preparado. Porque o teu corpo não quer a vontade de Deus. Tua mente não quer a vontade de Deus. Aleluia, você precisa se vencer primeiro. Por isso, viver por base do amor de Deus e encontrar o equilíbrio. Porque na verdade é uma guerra em você. Você diz que quer, mas no dia que tem que fazer, o negócio pega. O corpo não quer, a mente atrasa o negócio, depois não chega. E passa a oração, e passa a palavra, e passa o jejum, e passa a santificação. Ah, foi só hoje, Jesus. E vai passando, como se fosse tudo normal, e não está nada normal. Aleluia! Aleluia! Eliseu entendeu quando Elias lançou a capa sobre ele. Era como se ele estivesse esperando: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Me pega aqui no meu trabalho, Jesus. Me pega aqui na minha casa, Jesus. Me pega aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Será que você está entendendo, meu irmão, minha irmã, aleluia? Você tem uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Ele. Você não escolhe o lugar. Jesus te pega onde Ele quiser. E você vai ficar surpreso com o que Jesus vai fazer na tua vida. Aleluia! Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!
Mas ele faz algo tremendo. Ele marca aquele dia. Ele diz: esse dia vai ficar marcado na minha vida para sempre. Ele pega os bois, ele mata os bois, ele pega o carro de fogo e faz a fogueira. Ele pega os bois, mata os bois, ele pega o carro de fogo, faz a fogueira. E ali então diz o texto, aleluia, que ele então marca aquele dia, celebra aquele dia. Ele faz aquele dia marcante para os seus pais e amigos. Aleluia. Ele marca aquele dia: o Senhor me chamou. Glória. Tem o antes e o depois desse dia. Irmão, aleluia, celebre, aleluia, cada experiência tua com Deus. Marque isso na sua vida. Aleluia, marque isso na sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu aceitei a Jesus, aleluia, em junho de 1996. Fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado nas águas dia 8 de dezembro, 16 de dezembro de 1996. Fui batizado com o Espírito Santo dia 7 de setembro de 1997. Aleluia, dia 11 de abril de 2007. Aleluia, louvado seja. Dia 11 de abril de 98, o Senhor me separou como missionário. Aleluia, dia 10 de abril de 2007, o Senhor me separou como pastor. Aleluia. Meu irmão, aleluia, aleluia. Existem outras datas muito importantes na minha vida que dizem respeito a mim, a Deus. Não fique curioso, não, me perdoe. Aleluia. Mas que estão guardadas como o Senhor mandava. Coloca uma pedra aqui para selar. Esse dia aqui você não vai esquecer. Porque toda vez que você vê essa pedra, aleluia, manto nega submagai, sempre que você vê essa pedra, aleluia, você vai lembrar, aleluia, que eu sou Deus contigo, aleluia, que eu te busquei lá, onde ninguém mais te via, onde ninguém conseguia, aleluia. Olha, meu irmão, minha irmã, aleluia, eu sinto muito forte a presença do Senhor neste lugar, o fogo do Senhor, aleluia, porque o Senhor, aleluia, estava vendo na minha e na sua vida, aleluia, porque Ele te ama, Ele te quer avivado, Ele te quer cheio do Espírito Santo, Ele te quer buscando, Ele quer batizar você com o Espírito Santo, Ele quer te renovar, falar línguas estranhas, ser usado em profecia, deixar os dons fluir. Ah, meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Eliseu marcou aquele dia para sempre. Meu Deus. Marcou, aleluia, porque ele disse: é um dia que eu tenho que decidir. Ou eu me entrego ao chamado de Deus, ou eu continuo arando com o boi aqui. Então ele decide. Ele faz uma entrega. Ele faz a escolha de se entregar. Aleluia! Então quando ele faz isso, quando ele entrega, aleluia, irmãos, aleluia, o carro de boi, e os bois, aleluia, aquele lugar ali, para que todos comessem, e todo o povo comeu, diz o texto, ele está dizendo, aleluia, aleluia, eu faço a escolha de me entregar a esse chamado. Eu faço a escolha de me entregar a viver o propósito de Deus. Isso, meu irmão, é uma escolha diária que eu e você temos que fazer. Uma escolha. Deus não vai te obrigar. Viu, meu irmão? Deus não vai te obrigar. Viu, minha irmã? Deus não vai te obrigar. Aleluia, aleluia. Não se preocupe. O propósito de Deus não vai deixar de se cumprir. Mas você tem a oportunidade de participar disso. Se sinta honrado por esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu, então, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz isso e segue Elias. Segue Elias e vai vendo que Deus vai usando Elias, até chegar aqui em 2 Reis, capítulo 2. Deus fala com Elias: eu vou te tomar no redemoinho. Eliseu, aleluia, ele recebe a revelação de Deus. Deus fala com Eliseu, aleluia, que ele não pode deixar de estar perto de Elias para
Deus tem para realizar na vida dele. Que para que se cumprisse o propósito, ele não poderia deixar de estar perto de Elias. Aqui, irmãos, aleluia, tem dois contextos importantes que eu vou citar, aleluia, que vão pegar um só, por conta do tempo. Aleluia. Um contexto é, aleluia, escolha as pessoas que estão perto de você. Porque elas não forem pessoas que têm mais fé que você, deixa elas de lado. Porque elas vão diminuir a fé que você tem. Vou repetir para você. Você escolhe as pessoas que andam contigo. Você escolhe as pessoas que têm intimidade contigo. Você escolhe as pessoas que se relacionam contigo. Aleluia. Eu estou falando de relacionamento. Nós precisamos estar perto de pessoas para que elas sejam evangelizadas, para que elas recebam a palavra do Senhor, mas caminhar contigo, relacionamento contigo. Escolha pessoas que têm mais fé que você. Pessoas que vão te levar para cima, que vão, aleluia, que vão te incentivar, que vão te empurrar, que vão te ajudar a chegar onde Deus te quer. Porque existem pessoas que não têm e ainda rouba a tua. Fica triste comigo não. Fica triste comigo não. Aleluia. Eu aqui não quero ser essa pessoa. E você também não queira ser. Essa pessoa, aleluia, que ao invés de uma palavra de ousadia, de fé, de ânimo espiritual, aleluia, tem uma palavra que vai colocar a pessoa para baixo. Não tem como. Porque flui de nós a palavra poderosa do Espírito Santo. Então você escolhe. Eliseu recebeu a revelação que não podia sair de perto de Elias, porque tinha algo para Deus realizar na vida de Eliseu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aleluia, que é o que eu vou, aleluia, enfatizar mais aqui, aleluia, é a busca ao Senhor. Como Elias representando a Deus e Eliseu representando a mim e a você. Na busca ao Senhor, nós precisamos decidir estar perto de Deus. Seremos tentados em todo momento sair de perto de Deus. E eu vou dizer algo, aleluia, não se espante. Eu vou dizer algo, aleluia, que aconteceu com Elias. Elias, caminhando com Eliseu, aleluia, chegou a uma cidade chamada Betel. Lá tinha a escola dos profetas naquele lugar. Elias, aleluia, ia visitando as escolas de profetas, porque ele era o líder das escolas de profetas. E chegando lá, aleluia, ele ministrou naquele lugar e disse a Eliseu, fica aqui servindo neste lugar, porque eu preciso, aleluia, porque eu preciso ir a Jericó. Eliseu poderia dizer assim, poxa, mas claro que eu vou ficar, é um serviço, eu vou fazer o serviço. Irmão, olha que coisa tremenda. Eliseu disse, não, eu não saio de perto de você. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Onde você for, vou. Eliseu poderia dizer, não, é serviço. É serviço. Eu vou ficar. Não. Sabe por quê? Porque o serviço não vale de nada se não for um serviço pela comunhão com Deus, pelo relacionamento com Deus. O serviço pelo serviço, vou te contar um negócio. Aleluia. Se eu tiver assim, hoje é o dia da libertação. O serviço pelo serviço, vou te contar, ele é enfadonho. A pessoa se cansa. Ela está fazendo aquilo ali, mas não querendo fazer. Sabe o que é isso? O serviço pelo serviço. Serviço só porque eu tenho que fazer. O serviço só porque o pastor me pediu. O serviço só porque se eu não for. Não. O serviço precisa ser baseado na comunhão, no relacionamento, na intimidade com Deus. Tem pessoas, irmãos, que fazem serviço, são obreiros. Aqui não, glória a Deus. Mas tem pessoas que fazem isso, são obreiros, mas fazem, parece carregando um fardo, um cansaço. Não tem alegria no que faz. Não faz direito porque não se alegra no que está fazendo. Não faz direito porque não entende a honra que Deus lhe deu para estar naquele lugar. Por quê? Porque serviço por serviço não vê a glória de Deus.
Eu vou te dar um conselho, aleluia, de quem já viveu isso. Então eu posso pregar sobre isso. Eu vou te dar um conselho de quem já viveu isso. Volta correndo, porque senão Jesus te pega. E quando Jesus te pegar, eu vou te dizer, o vento vai soprar de uma tal maneira, aleluia, para te colocar no lugar que Deus te quer. Eu te aconselho, volta agora, hoje já. Há uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Ele. Faça o serviço por amor. Lembra do amor? Amor é base para alcançar o equilíbrio e fluir o poder. Faça o serviço por amor. Diga ao Senhor, aleluia, quando você não tem, aleluia, capacidade em si mesmo, mas é porque Ele te chamou, é porque o chamado pertence a Ele, é porque o dom é dele, é porque a virtude é dele, é porque o poder é dele, e você faça o declaro, então você glorifica e exalta o Senhor. Meu irmão, Eliseu podia dizer assim, eu fico sim, eu vou liderar esse povo. Não fico não. Não fico não. Porque o Senhor havia revelado a Eliseu que ele tinha que estar perto de Elias. Porque Deus estava forjando ele, preparando ele. Era tempo de preparo para Elias, para Eliseu. Era tempo de preparo para Eliseu. Aleluia, irmãos, e todos os dias estamos sendo forjados e preparados pelo Senhor para vivermos o seu propósito. Todos os dias. Aleluia. Elias então vai a Jericó, Eliseu vai com ele. Chega lá, adivinha o que aconteceu? Escola de profetas. Elias ministra naquele lugar. Na hora de sair, aleluia, Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui em Jericó, porque o Senhor está me levando ao Jordão. Fica aqui, Eliseu. Aleluia, ministra esse povo, seja o líder dessa escola de profetas. Eliseu diz: não, o Senhor me falou, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Mas tem um detalhe aqui importante que não posso esquecer. Na escola de profetas em Betel, antes de Elias chamar ele para ir para Jericó, os profetas naquele lugar, os discípulos de profetas, receberam a mesma revelação de Eliseu. Disse: Eliseu, você sabe, não? Você sabe que o Senhor vai tomar o Elias hoje. Eliseu diz: eu sei, fica quieto. Não espalha não, porque mistério é para ficar, ó. Mistério, irmão, aqui, ó. Mistério, irmão, mistério da tua vida, irmão, ó, mistério, ó. Mistério, sabe como é que é? Mistério, segredo, intimidade, aquilo que só o Senhor colhe de você, aquilo que o Senhor está revelando a você que Ele vai fazer. Meu irmão, aleluia. Eu já tive guerras e batalhas, que todos diziam para mim não tinha jeito, mas o Senhor havia falado algo comigo e eu escolhi. Você precisa escolher. Fica com a revelação de Deus ou não. Porque os teus olhos estão vendo diferente, os teus ouvidos estão ouvindo diferente, uma realidade que não combina com a revelação de Deus. É nesse momento que a tua fé precisa se manifestar. Eliseu então diz para eles: fica quieto. Chega lá em Jericó, acontece a mesma coisa. Eles não se falaram, irmãos, era muito longe, mais de 10 quilômetros de distância. Eles não se falaram. Mas chegando lá, eram discípulos de profetas. Eliseu: você sabe que hoje ainda Deus vai tomar Elias por cima da sua cabeça. Eliseu diz: eu sei sim. Fica quieto. É mistério. É mistério. Aleluia. Diz o texto que eles foram para o Jordão. Foi Elias, Eliseu, aleluia, 50 homens. Chegando lá, aleluia, eles ficaram. Elias falou: fica vocês aqui. E foram só Elias e Eliseu. Elias então, pega o seu bordão, pega a sua casa.
chegando do outro lado do Jordão, Elias então fala o texto que nós lemos. Eliseu vê se cumprindo o que Deus o revelou. Porque ele tomou decisões para chegar naquele lugar. Eu quero deixar essa mensagem para o teu coração hoje. Suas decisões apontam o seu destino. Você precisa avaliar as suas decisões. E isso, vou te contar um negócio. No teu dia a dia, naquelas decisões que você acha corriqueiro no teu dia a dia, aquela coisa simples, já que não tem nada a ver, conta também, viu? Decisões. Suas decisões não podem quebrar princípios. Suas decisões não podem quebrar princípios. Deus não brinca com princípios. Deus não brinca com princípios. Isso é muito tremendo, é muito forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não brinca com princípios. Lembram-se, aleluia, dos reis da Babilônia? Quando eles, aleluia, resolveram se posicionar em cima de princípios que os homens de Deus naquele lugar demonstravam, ensinavam, a coisa mudou. Eles viram a glória de Deus, mas eram babilônicos. Pois é, mas viram a glória de Deus. Lembra do Ciro? Olha que Isaías fala tão bem dele, chama ele de ungido do Senhor. Princípios. Não era um judeu, não era um homem temente a Deus, mas se agarrou a princípios. Deus usou ele tremendamente. Aleluia. E abençoou o povo de Deus. Irmãos, Deus não brinca com princípios. Se você guarda princípios, fica tranquilo. O tempo não será o teu inimigo. O tempo será o teu aliado. Porque através do tempo, Deus estará te preparando para aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. O tempo é inimigo daqueles que não guardam princípios. Porque aquele que não guarda princípio, o tempo afunda ainda mais essa pessoa, até ela chegar num lugar onde ela não consegue mais sair. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu então chega àquele lugar, porque ele tomou decisões, aleluia, aleluia, segundo o relacionamento que ele tinha com Deus. Eu quero, aleluia, te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega aquele momento em que Eliseu tanto esperava, que Deus o revelou o que ia acontecer, Elias fala para ele assim: Eliseu, me pede o que queres, antes que eu seja tomado de diante de ti. Muito tremendo, irmão. Muito tremendo, muito tremendo. Eliseu, aleluia, fala com Deus, fala com Elias: eu quero o teu toque. Olha, irmão, que força aqui. Eu quero o teu toque, e que me dê porção dobrada do teu Espírito. Mas que coisa linda. Eu quero o teu toque. Tome sobre mim a porção dobrada que há em ti. Elias diz: dura coisa pediste. Aleluia. Irmãos, a história vai dizer, você pode, aleluia, confirmar isso nas Escrituras, que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Aleluia, o Senhor tem um plano para a sua vida. O Senhor, aleluia, tem um tempo de renovo sobre você. O Senhor, aleluia, Ele quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quer te colocar neste lugar, um lugar, aleluia, de você, aleluia, onde você recebe a revelação de Deus, onde você tem direção de Deus, onde você vive baseado no amor do Senhor, aleluia. Então você tem equilíbrio sobre a sua vida, o poder vai fluir de você. Eu quero neste momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu quero neste momento
aleluia, fazer alguma oração, aleluia, por aqueles, aleluia, que precisam ser renovados. Aleluia, renovados pelo Senhor. Aleluia, que já falaram línguas estranhas, aleluia, que não falam mais, já foram usados, aleluia, através de dons espirituais. Aleluia, aleluia, e não são mais usados. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia, se sentir no seu coração, vem aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, esse é o momento. Momento, aleluia, aleluia, de uma oração específica para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não vou deixar de fazer o que Deus me mandou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não tem ninguém, glória a Deus, olha que benção. Aleluia, aleluia. Agora, aleluia, eu quero fazer uma oração para aquele que ainda não foi batizado no Espírito Santo e deseja esse batismo. Você não é batizado no Espírito Santo, você deseja o batismo. Você tem orado sobre o batismo. Você tem pedido a Deus o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Observe, irmãos, aleluia, que a primeira oração era para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo e precisavam de renovo. Aleluia, a oportunidade passou. Agora a oração, aleluia, é por aqueles que desejam o batismo com o Espírito Santo. Estão orando por isso. Estão buscando ao Senhor. Aleluia, eu vou pedir também que estenda suas mãos aqui para frente. Aleluia, você que está aqui. Aleluia, o apóstolo Paulo diz, quando nós citamos 2 Timóteo 1,7, ele diz, aleluia, que Timóteo recebeu pela imposição de mãos. Mamanto come banda cai. Eu creio que o Senhor, aleluia, preparou esse dia para realizar um grande mover neste lugar. Então você, aleluia, que vem aqui à frente, que tem orado pelo batismo do Espírito Santo, agora você começa a adorar. Começa a adorar. Adora a Deus. Exalte a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Se desliga desse culto. Se desliga desse se desliga desse lugar. Se desliga daqui, varão. Se desliga daqui, varoa. Em nome de Jesus Cristo, liga no céu. O céu está aberto. O céu está aberto. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Esse poder, essa nuvem de poder aqui nesse lugar, Senhor. Derrama agora em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Solta o poder que está aí. Solta o sangue que está aí. Solta o som que está aí. Solta o poder que está aí. Solta em nome de Jesus. Solta essas linhas estranhas. Solta no nome de Jesus Cristo. Subi na cara. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Mamãe, tu me tanto comandai. Senhor, Deus querido, o Senhor tem contemplado, tem feito pedidos a ti. Pedidos por poder. Pedidos por unção. Pedidos, meu Pai, por revestimento de
Glória a Deus. 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 Quem testifica dessa presença gloriosa, levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, jejue. Vocês que vieram aqui à frente, jejue. Em prol da vida espiritual de vocês. Jejue. Aleluia. Aleluia. Este ato pode anotar. Este ato pode anotar. Aleluia. Jejue. Busquem, aleluia, com fé. Aleluia. O Senhor quer batizar com o teu Santo Espírito. É tempo, irmãos, de frieza sobre a terra. É tempo, aleluia, de apostasia. Jesus está voltando. E o Senhor quer